Fala meu irmão, fala minha irmã, 10 de julho, seguimos aqui refletindo o Evangelho do Senhor diariamente, nesta quinta-feira, que será um dia abençoado, será um dia de muita paz, muita luz, muitas bênçãos, muitas vitórias. E sobretudo, muito motivo para agradecermos a Deus, né? Louvarmos, agradecermos por tantas bênçãos, tantas graças que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Essa semana tem sido uma semana mais difícil da gente gravar o vídeo, mas seguimos na missão, seguimos no propósito, compartilhando com você aqui esse áudio para que a gente possa começar o dia com Deus, começar nos conectando com aquele que nos sustenta, com aquele que nos fortalece, com aquele que nos mantém de pé. E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber que quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vendo, o Jesus chamando, Jesus convocando os seus missionários, os seus discípulos, aqueles que vão dar continuidade à sua missão. A gente viu ele escolhendo, Pedro, Mateus, Tiago, João. E eu falava que agora ele chama a mim, chama a você, para fazer a mesma coisa. O que é que ele fazia? Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Aqui já começa uma missão do discipulado. É missão minha e sua anunciar que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está a um passo, está tão próximo que basta a gente começar a fazer a vontade de Deus, basta a gente começar a amar, a ter mais empatia, a perdoar, para que de fato esse reino de Deus, esse reino dos céus, aconteça no meio de nós. E ele continua com as suas recomendações, dizendo: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São verbos, são ações, são atitudes que os seus discípulos devem ter. Curar,
ressuscitar, purificar, expulsar. Ele nos dá esse trabalho, essa ação, esse verbo, né? Quais devem ser as nossas atitudes. E nada melhor do que a gente começar o dia ouvindo essa palavra, porque a gente entende qual é a nossa missão, né? O que nós temos que fazer. E ele continua com as suas recomendações, dizendo que vocês receberam esse dom de curar, de ressuscitar, de purificar de graça. Então deva dar de graça também, porque o que você tem é graça de Deus. E se você recebeu de Deus, você deve dar, você deve compartilhar com o outro. E eu penso muito dessa forma. Tudo que nós temos é graça de Deus. Por que não compartilharmos? Por que não dividirmos? E às vezes a gente fica pensando que dividir é alguma coisa material, e sim, devemos dividir, devemos compartilhar. Mas quantos de nós às vezes somos egoístas com o nosso tempo? A gente não dá tempo para o outro, a gente não dá a atenção para o outro, o abraço, o cuidado que às vezes o outro precisa. Estamos tão perdidos, embriagados no nosso eu mesmo, na nossa individualidade, pensando apenas nos nossos planos, nos nossos projetos, que quantos de nós esquecemos do servir ao outro, do cuidar do outro, do pensar um pouco no próximo. Ele nos recomenda para a gente não se preocupar, não levar sacola pelo caminho, não levar túnicas, não levar sandálias, não levar bastão, não se preocupar, porque o operário é digno do seu sustento. Quando você está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Grava isso, irmão. Começa o dia hoje pensando nisso. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Por isso que todos nós devemos estar sempre cuidando das coisas do Senhor, cuidando das coisas que realmente importam. O Evangelho ainda diz, né? Não esse, mas a boa nova do Senhor nos diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então que a gente se preocupe menos, né? Com sandália, com túnica, com sacola, com dinheiro, com prata. Que a gente possa de fato se preocupar em buscar primeiro o reino de Deus, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que essa palavra, que esse evangelho possa nos inspirar no dia de hoje, para que nós possamos ir trabalhar, lutar, cuidar das nossas famílias, dos nossos afazeres, mas nunca esquecermos que no dia a dia, na comunidade, no trabalho, na faculdade, na família, nós devemos, em nosso caminho, anunciar: o reino dos céus está próximo. Que nós devemos curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, perdoar, amar, cuidar, valorizar, acolher, aceitar o outro, aqueles que são colocados em nosso caminho. Que Deus abençoe você nesse dia 10 de julho de 2025, nessa quinta-feira toda especial. Que você possa ter um dia abençoado, um dia de paz, e que você comece esse dia com o coração cheio de alegria, louvando e agradecendo a Deus por todas as graças que constantemente Ele tem derramado no meio de nós. Bom dia, até amanhã, com fé em Deus.